Mais um episódio de O Que Não Fazer em Vendas aqui na sua tela, assim aqui na Vesa TV, seu podcast semanal sobre vendas aplicadas, sobre práticas, sobre questões novas, modernidades e sobre Luiz Schmidt. Tamo junto! Olha só, a gente fala coisas de o que não fazer em vendas, mas a gente se emociona, a gente fala coisas da vida, é um barato. Por quê? Porque vender também é viver, cara. É isso que a gente fala, a gente fala coisa da vida. Prazer de novo estarmos juntos, Hugo. Tamo junto. Já, cara, passamos muitas temporadas, muitos episódios pequenos, grandes. Já estamos numa musculatura muito boa. Sim, Esse ano a régua dos nossos convidados subiu demais. Isso que é legal, que dá consistência e tem trazido pra gente cada vez mais as pessoas olhando e falando, nossa, que legal que vocês estão fazendo. Então, obrigado a você que tem nos acompanhado também nas nossas redes sociais, nos nossos recortes. É um prazer enorme trocar com vocês a todo tempo. É isso aí. Tivemos em maio nossa série especial sobre mães em vendas, que fez um super sucesso ali. Recortes viralizados e tudo mais. Se você não assistiu, assista, peça no nosso inbox que a gente manda tudo para você. Mas já falo o seguinte, né? Instagram, siga O Que Não Fazer em Vendas no Instagram. Lá no Instagram, na bio, tem um link lá, que tem um link da bio, você clica lá, tem ali os episódios das mães em vendas, foi muito legal. E é isso aí, estamos começando o segundo semestre, Tigrão. Pois é, se você está assistindo isso neste tempo, né? Estamos em junho. Na verdade é o seguinte, a gente faz gravado, né? Esse episódio está sendo reexibido no dia 1º de julho. De julho, já. Estamos no meio do ano. Estamos no meio do ano. Estamos gravando em junho. Você está vendo isso em julho. Estamos em perto de 43, 44% do ano. Até esse momento, muito provavelmente você é que nem, cara, tropeçar na ladeira. Você chegou aqui no meio do ano e fala, cara, como é que eu cheguei aqui? Não é? Estamos lutando para se manter de pé. Não tá fácil o mercado, com muitas oscilações. Não tá fácil. E qual que é o nosso ponto daqui para frente, Hugo? Eu começo a pensar o segundo semestre, eu começo a visualizar o meu final de ano, começo a pensar o meu ano que vem. Então você, gestor e empreendedor que tem uma visão um pouco maior, você começa a pensar nisso. E aí, por isso que o tema que a gente vai tratar aqui é um tema especificamente bom para você, porque é um tema de planejamento. É um tema em que você já começa a olhar e ver, bom, preciso mudar alguns ponteiros. Também é momento de você rever os teus planos que você traçou no final do ano e já começar a traçar uma nova rota a partir de agora. Meio do ano é momento de reflexão também. Isso aí, muito bem. Fazendo a cabeça do programa aqui, só pra gente continuar no nosso assunto, Vesa TV, sim, é na Vesa TV que acontecem O Que Não Fazer em Vendas, uma empresa do grupo ABC Com, né, às 21h30 das terças-feiras, episódios inéditos de O Que Não Fazer aqui na Vesa TV, reprises ao longo da semana também, mas você acha O Que Não Fazer em Vendas na playlist da Vesa TV, que também tá lá na bio do Instagram, do Que Não Fazer em Vendas, em alguns outros lugares, né, Luiz? Sim, você acha no Spotify, tem lá, o Spotify tem o canal da Vesa TV, tem vários episódios legais, todos os episódios daqui também são colocados lá, e você tem uma playlist específica só com os episódios do Que Não Fazer em Vendas. E aí você consegue ouvir e maratonar os nossos. No YouTube também você acha a gente, tem uma playlist pronta com todos os episódios, desde o primeiro, eu já tinha até, não tinha cabelo já nessa época, então, mas você vai ver desde o primeiro episódio, eu e o Hugo aqui gravando com você, então tem tudo lá. E você acha a gente também, você me acha no Instagram, @Luiz Schmidt, então segue O Que Não Fazer em Vendas, segue meu Instagram também, no LinkedIn também, é só você buscar como Luiz Schmidt, aparecerei lá, e no TikTok também, tô lá também, fazendo conteúdo para você. É isso aí, você me acha no Instagram como Hugo Palestrando, você me acha no LinkedIn como Hugo Palestrando ou como Hugo Santos, né, você me acha no LinkedIn bastante, o TikTok estou recomeçando, meu TikTok, mas é Hugo Palestrando também, e é lógico, você pode falar com a gente, não só para sugerir novos temas, novas abordagens aqui do Que Não Fazer em Vendas, e sua empresa interessado em patrocínio também pode chamar a gente, né, Luiz? Exato. Você quer que a tua empresa grave um conteúdo? Olha só, aqui a gente tem uma estrutura, tem eloquência para falar, fazemos boas perguntas.
com certeza a gente vai tratar a tua marca com muito carinho, com muita seriedade, que essa é uma marca nossa também, para que você tenha um conteúdo de altíssimo nível produzido para a tua empresa. E quem que você pode trazer aqui? Potenciais clientes que aqui a gente não vai fazer uma produção de case, mas um bom comentário vale muito mais do que uma boa produção muito bem feita. Então, veja, esta pode ser uma grande oportunidade para você ter a tua empresa aqui. Ah, eu quero patrocinar. A gente fala com gestores, a gente fala com vendedores, a gente fala com donos de empresa. Esse público, ele consome muito conteúdo e com certeza para esse público a gente é autoridade e aí com muito respeito a gente trata sempre esse assunto com muita seriedade. Então, a sua empresa vai ser avaliada para estar com a gente aqui. Não é toda a empresa que a gente coloca, mas a tua empresa pode fazer parte desta nossa comunidade. Então, vem falar com a gente sobre isso. É isso aí, isso aí. Tema de hoje, Vitão, coloca na tela aí pra gente, tema de hoje, olha só, convenção de vendas, por que fazê-las? Né? Então, olha só, estamos aqui começando o segundo semestre de 2025, é claro que as empresas elas começam a olhar pelas suas ações, que segundo semestre a gente sabe que as ações de vendas, de treinamento de vendas, de convenções de vendas, elas começam a acontecer de uma forma mais contundente, de uma forma mais importante. Nós estamos aqui para debater com você quais são as medidas, quais são os temas, qual é o ritual, a liturgia, quais são as atividades que são importantes você colocar na sua convenção de vendas, na reunião de vendedores, seja fazendo ali mais no final do ano, seja antecipando também, que tem algumas situações que a gente vai comentar aqui com você, mas esse é o momento de pensar. Porque a gente ainda vê muitas empresas que fazem suas convenções de vendas, que fazem suas atividades de treinamento, mas ainda fazem muito no susto. Ou investem dinheiro, investem tempo de organização e chega ao final, fica com aquela sensação de frustração, de resultado não alcançado, de percepção nas vendedoras e nos vendedores, assim, ruim, não boa. Então, assim, vamos aqui tratar, como a gente tem muita experiência nessa área, não só pelas palestras que a gente ministra, pelos workshops que a gente ministra nas convenções de vendas, mas pela própria produção desse tipo de evento, vamos conversar com você aqui um pouco hoje sobre dicas importantes para você olhar para a tua convenção de vendas, pela tua convenção geral de empresa e, junto com a gente, tomar algumas decisões, né, Luiz? Boa. Começando pelo começo. Me colocando aqui no lugar do gestor. Primeiro é pensar, tá, quando que eu imagino, né, que eu preciso de uma convenção de vendas? Quais são os fatores, os indicadores, as coisas que demonstram que eu realmente preciso de uma convenção de vendas, de um treinamento? Por onde eu começo, Hugo? Boa, boa. O que a gente tem percebido, né, nas convenções de vendas, Luiz, é que ela tem sido um momento muito importante de reunir time de vendas para alguns alinhamentos. Boa. Então, por exemplo, né, e tivemos junto, daqui a pouco a gente vai falar, né, tivemos junto palestrando numa mesma convenção de vendas, vamos falar desse nosso caso de sucesso dali a pouco, mas eu percebo muito o seguinte, a empresa está naquele momento de políticas de vendas que estão sendo ajustadas. Comunicação é muito importante ser feita todo mundo dentro de uma mesma sala. Identifiquei necessidades de abordar temas com o time, de ações que não estão sendo feitas ou de resultados que não estão sendo alcançados, né? Reunir todo o time numa sala é um momento muito importante. Exato. Produtos e serviços novos, e eu preciso alinhar a percepção de todo mundo sobre qual é o melhor tipo de cliente, qual é a melhor abordagem, o que é esse produto, o que é esse serviço. Reunir todo mundo numa mesma sala é muito importante. A gente já sabia que o digital era uma coisa importante de antes da pandemia, e a gente sabe o quanto os contatos digitais online, eles tomaram uma grande proporção aí durante a pandemia. Mas passado esse momento, a gente voltou a entender a importância de reunir as pessoas dentro de uma mesma sala. Eu conversar com você no cafezinho, a gente almoçar junto, fazer uma atividade à noite. Dentro desse contexto de convenção, as pessoas de vendas, que são pessoas de comunicação e relacionamento, né? Por base, né? por estrutura, quando você coloca elas num ambiente sadio de convivência,
elas estreitam relacionamentos, elas criam outro valor de relacionamento entre elas criam outro valor de relacionamento com o time e, naturalmente, se bem feito, aí vamos desenrolar um pouco desse assunto, se bem feito, a performance e os resultados desse time começam a melhorar ali depois da convenção de vendas. Eu complemento com dois momentos, né? Então, tem um momento em que a convenção ou o encontro, o treinamento um pouco mais profundo, ele acontece para, em algum momento, celebrar um início de algo novo. Faz sentido. E aí eu faço um alinhamento de go-to-marketing, por exemplo. Olha, nós criamos já uma estratégia e já foi discutida e tudo mais, e agora a gente vai fazer o lançamento dessa estratégia e vamos alinhar com vocês como será o go-to-marketing disso. Ou seja, como é que a gente vai abordar o mercado? Quais são as formas, os conceitos, o material que a gente vai entregar para o cliente, o passo a passo e o processo. Bacana. Tem um outro ponto. É onde eu penso para produzir. Então, antes de um produto novo, de uma estratégia nova, eu posso pensar para produzir. Nesses dois momentos, é importante que você tenha o seu time reunido e que ele possa dar as opiniões e também colher as informações para compor ali um resultado novo. Então, tem muita empresa que contrata, por exemplo, para um planejamento. Então, a gente faz ali um processo de ideação, a gente faz um processo de mapeamento, a gente faz um canvas novamente do nosso cliente, né? A gente reavalia ali uma SWOT, reavalia nossas personas, é momento de reavaliação. Cada empresa e cada momento dessa empresa, ela pode usar se dispor de uma ferramenta diferente. Então, por exemplo, a gente já fez algumas coisas até em conjunto em que, cara, era um momento de planejamento. A gente estava ali e as pessoas presentes, elas também tinham a oportunidade de planejar uma nova ação. Então, esse é um ponto. E o outro é celebrar, né? Então, o porquê, eu acho que ficou claro. Sim. O segundo passo é, como e quando, né? Isso. Como e quando. Então, vamos pro lado do como. Já sei que eu preciso fazer uma convenção, né? E aí, vamos só puxar uma ramificação aqui. Quando você fala de convenção, aí você vai falar com o vendedor e falar assim, lá vem. Eu tô aqui nas minhas vendas, né? Que venda de vendedor é aquele negócio. Muitas vezes ele pega o carrinho dele, vai. E a gente está falando de empresas médias, empresas grandes, ou empresas que têm uma necessidade de visita a campo. Muitas vezes o vendedor ele tem uma vida solitária. Ele acorda, pega com o notebook dele, um monte de e-mail, coisa para responder, responde, já está olhando o horário. Ele tem que sair, ele vai lá para Americana, um abraço, o povo de Americana. Vai para Americana, faz uma visita, sai de Americana, vai lá para Indaiatuba, Piracicaba, Campinas, na volta, ele passa no outro cliente, tal, ele conseguiu ali fazer 2, 3 visitas, terminou, aí ele vai responder e-mail na casa dele, e meu Deus, essa é a vida do cara. E ele passa assim, semanas. Aí final de mês ele vai lá, tem um encontro com o chefe, para ver como é que foi, né? E aí, junta, às vezes online, às vezes não. E a vida do vendedor é solitária. Então, muitas vezes você precisa desse momento, como você bem falou, Hugo, de unir as pessoas ali, para ele se sentir pelo menos pertencente a um time. Né? E não só pertencente a um grupo do WhatsApp que troca, né, ideias. Uma empresa média, grande, muitas vezes para ela ter capilaridade, isso é absolutamente necessário, mas é importante você ter a união desse time para ele se sentir sim pertencente a algo. Você me lembrou das primeiras convenções de vendas que eu participei? Abraço para os meus amigos da Mura Eletrônica até hoje. Inclusive Marcelo esteve aqui com a gente no podcast. Eu era vendedor interno. E eu ficava o dia inteiro, respondendo e-mail, atendendo o cliente no telefone, recebendo pedido de orçamento de clientes e tomando bronca dos vendedores. Opa! Sim. Por que o orçamento... Por que não tem tal produto? Por que não tem... Legal. Foi na primeira convenção de vendas que eu me reuni com os meus vendedores externos e eu percebi que eles não faziam aquilo comigo de sacanagem. Sim. Entendeu? Porque a vida deles era muito corrida, porque o resultado financeiro para a vida deles dependia daquelas atividades. E aí a gente está falando um momento ali, 96, 97, 98, tivemos a crise do dólar e tudo, e o câmbio, era produto importado. Então as convenções de venda serviam para um momento que foi dois momentos muito importantes na minha carreira. Primeiro, esse de entender a vida do vendedor externo, por viver com eles ali 2, 3 dias e perceber a animação, e perceber a intensidade, e perceber o companheirismo que também tinha deles. Então a gente voltava dessa convenção de vendas de forma diferente. Sim.
E foram nessas convenções de vendas que eu ministrei os meus primeiros treinamentos, minhas primeiras palestras. Olha que legal. Porque sendo vendedor interno, eu era responsável por 1, 2 linhas de produto. Então, na convenção de vendas, tinha aquele momento de treinar os vendedores sobre aquelas 2 linhas de produto. E foram as primeiras palestras e treinamentos profissionais que eu fiz, foi ali. Então, isso me traz, o que você trouxe, muito importante. Quanto a vivência e quanto alinhamento, quanto a relacionamento é importante ser feito e aí trazendo para o como, se você estrutura os assuntos da melhor forma. Exato. Se você cadencia esses assuntos e as vivências de uma melhor forma. Né? Então eu trouxe essas 2 histórias, mas para trazer 2 assuntos. Primeiro, adulto aprende fazendo. Legal? Quando a gente fala de andragogia, por exemplo, né? Sim. Adulto aprende vivenciando. Então, é importante que a convenção de vendas tenha os momentos de explanação, tenha os momentos de palestra, mas tenha os momentos, como você trouxe, das pessoas fazendo juntas, delas decidindo juntas, delas conversando, delas articulando, chegando juntas em conclusões, é extremamente importante. Que elas participem de dinâmicas, e a gente vai falar um pouco da questão da dinâmica somente, e eu vou somente bem, entre aspas, aqui, motivacional, Sim. ou participe de dinâmicas que sejam técnico-motivacionais, que aquele conteúdo seja mais imersivo, mais dinâmico e construtivo para esse time. Então, faz sentido, Luiz, esse desafio do que é montar um programa de uma convenção de vendas para dar essa vivência profissional, para dar essa vivência técnica, mas para aprofundar esse conhecimento mais prático também? Vou trazer um tema aqui que pode ser polêmico para você da média empresa, tá? Bora. Vamos falar no primeiro. Quem precisa fazer uma convenção de vendas é vendas. Vendas precisa fazer. Não é o RH. O RH ele tem a demanda de treinar pessoas, mas quem tem a demanda de mudar o ponteiro é você, gestor de vendas, tá bom? Então não é para o RH ficar fazendo só isso. Você pode levantar essa demanda. Preciso treinar o meu time. E a gente vai te explicar o porquê que você vai fazer isso e qual é o ponteiro que você vai mudar. Mas olha só. Demanda nasce de vendas. Legal? Legal. Você tem que municiar o seu RH de quais são as competências que eu preciso desenvolver no meu time. Porque senão chega o RH pra gente, aí chega o RH, Hugo, preciso de uma palestra. Por quê? A gente tá precisando falar com o pessoal de vendas. E aí o RH fica absurdamente vendido quando a gente vai entrar nessa questão que a gente vai falar com você. Legal, mas qual é a prática e a vivência que a gente precisa aplicar com o teu time? A gente precisa fazer o quê? Um treinamento aplicado de spin selling? Ou eu preciso falar sobre CRM, funil? Preciso falar sobre objeção? A gente precisa criar aqui uma dinâmica de venda com um vendedor um pouco mais difícil? Ou é B2C? Eu vou fazer aqui uma loja, eu vou colocar uma loja e ver como é que você se comporta com aquele consumidor? Em que momento? Como é que funciona isso? Então, você, gestor, tem que primeiro conhecer o seu processo comercial, como bem foi falado aqui no nosso último episódio. Tem que conhecer o seu processo comercial, para daí você entender esse ponto, o meu pessoal está falhando. Então, primeira coisa, conhecer o processo. Segunda coisa, admitir a falha do time. Porque às vezes você não quer um treinamento porque você não quer mostrar para o RH que o teu time tem falha. Todo mundo tem. É isso aí. Precisa estar claro, você como gestor tem que saber. Nesse ponto aqui, a gente precisa apertar um pouco mais. Por que a gente fala de conhecer processo? Porque o pessoal muitas vezes contrata a gente para que eles possam ser melhores negociadores. Mas quando, na verdade, a gente precisaria que eles fossem melhores avaliadores de ECP, melhores apresentadores de proposta, e não só melhores negociadores. É isso aí. Faz sentido? Faz muito sentido o que você trouxe. E é muito isso, na proximidade da gestora do gestor de vendas, na construção da convenção é fundamental. Você mandou muito bem, né? Que as amigas e os amigos de RH ficam se vendo às voltas, Sim, de contratando uma coisa ou outra sem ter uma visão do todo, porque essa visão do todo precisa da participação do gestor, da gestora de venda, do diretor no diredona. Exato. Né? Porque é uma concepção importante, né? Uma concepção importante. A gente sabe que a vida está muito corrida de todo mundo. E o que começa a acontecer para a gente também
Tem um fenômeno muito engraçado, né? Que pré-pandemia, as contratações das nossas palestras, dos nossos workshops aconteciam com 3, 4 meses de antecedência. Hoje em dia tem gente chamando a gente com 20 dias antes da convenção. Cara, daqui para 2 semanas. Você entendeu? 20 dias. Cara, com 20 dias você não... Então, assim, primeiro chamado é você que vai organizar uma convenção de vendas e tá pensando nela, e aí vamos falar alguma questão de data aqui daqui a pouco, né? De prazos aqui daqui a pouco. 60 dias, vai. Organiza com mínimo 60 dias antes. Para que você possa ter uma experiência final mais rica e um resultado mais profundo. Exatamente, que dê tempo de você pensar em algumas organizações e alguns objetivos, sabe? Então, assim, com muito em cima da hora, é um problema que o esforço vai ser muito maior, o custo vai ser muito maior, porque tem coisas que quando você, por exemplo, se você tem time no Brasil inteiro, né? Para trazer as pessoas da onde elas estão para São Paulo, certo? Custa hoje, passagem aérea tá caro hoje em dia, entendeu? Então, assim, pensar com antecedência é um negócio extremamente importante, né, Luiz? Indo ainda para a linha do como. Então, nós temos uma característica que a gente não gosta muito de treinar. Né? Treinamento é uma coisa que o brasileiro ele deixa para a última hora. Mas você precisa entender que o teu time precisa treinar algumas coisas. E esse treinar, quando você for contratar alguém, tem que ser prático. Então, há de se ter uma habilidade, você que está ministrando isso, de propor uma dinâmica que faça sentido. Isso. Então você, na hora que for avaliar um treinador, for avaliar alguém que vai ministrar uma palestra, um workshop, entenda, peça para ela mostrar para você o que será feito na prática. Para que ela possa te demonstrar, cara, eu consigo fazer a prática assim, olha, eu já dei aulas assim, assim, assim. Vê o feedback das aulas, vê por onde ele deu aula. Porque aí que você começa a entender que às vezes o cara que tem uma noção da aula, ele tem uma noção da prática. Por quê? O Hugo bem falou aqui. A palestra, e aí o vendedor, se colocando no lugar do vendedor, ele fala, eu vou lá sentar esse monte de pessoal falar um monte de baboseira, enquanto os caras estão falando das baboseiras no palco e eu tô aqui no meu WhatsApp vendendo. Eu já participei de muita convenção de vendas que era exatamente assim, tá? Ou não tô ouvindo. Tá ouvindo aqui, ó. Tá ouvindo. Tá ouvindo nada. Não tá prestando atenção. Ele acha que tá ouvindo e tá lá trabalhando. Então, mas com a mão na massa, com a prática, ele vai ter que deixar o WhatsApp dele de lado, ele vai ter que colocar a mão na massa. E aí sim, o nível de aprendizado é muito maior. Então, há de se ter um cuidado na hora de eu observar quem vai fazer isso. Vamos entender quais são as práticas que a gente precisa colocar aqui. Qual é a dinâmica, qual é o exercício, qual é o fundamento que a gente precisa colocar a ser praticado aqui. E segundo, se você fizer isso, não só colocando palestrantes para eles falar, mas também extraindo daquilo a um exercício prático. A gente já teve oportunidade, por exemplo, tem uma palestra, legal, mas depois da palestra, vocês vão pegar o resumo daquilo e vamos fazer um trabalho prático para ser aplicado na nossa empresa. É isso aí. Ótimo, não estou falando que todo palestrante precisa ser treinador, não é isso, mas muitas vezes você vai numa palestra, cara, você tem eventos maravilhosos, acabou de ter ATD, gigantesco. Um palestrante, ele é um cara, a sumidade, ele não vai conseguir aplicar ou ministrar um treinamento para 3 mil pessoas, mas o seu time está lá. E o que o seu time tirou daquilo e transformou em prática? Não faz sentido. Isso é algo que pode estar na tua convenção. Eu tenho um grande palestrante, a minha empresa é muito grande. Legal, ele trouxe alguns temas, alguns insights que vão ser valiosos. Então, dentro da tua convenção, traga um momento de resumo, reflexão para que isso seja aplicado. É muito isso. De novo, essa é a questão as pessoas, o adulto, ele aprende fazendo, né? Sim. Você está certíssimo, porque assim, as pessoas não engajam, eu já falei isso aqui outra vez, tá? As pessoas não engajam naquilo que elas não compreendem. E as pessoas compreendem fazendo. Exato. Né? Então, o momento de debate, o momento de dinâmica, em treinamento de vendas, a gente fala muito do role play, né? Exato, sim. Situações da vida real. Tem um treinamento que eu dou no Senac que eu falo isso. Então, a última parte do treinamento é casos da vida real. Casos da vida real que vão ser estudados. O time vai preparar a abordagem, vai preparar o desenrolo daquilo, vai preparar o fechamento e vai haver uma encenação. Uma aluna falou outro dia, uma dramatização. Dramatização. Falei, você já fez teatro, né? Necessária para que as pessoas comecem a implantar no seu dia a dia essas práticas trazidas no treinamento.
né, trazidas ali naquela convenção. E você mandou muito bem quando você fala assim, vejo uma grande palestra, mas o quanto aquilo depois eu consigo decupar, eu consigo traduzir em exercícios práticos para a minha vida. Isso é necessário, porque é isso que fica depois para o dia a dia. Exato. Se você quer uma convenção que... Eu percebo você falando muito disso, que mova o ponteiro, né? Exato, sim. Que mude a situação da empresa, que entregue novos resultados, você precisa trazer para uma questão muito mais dinâmica, presencial e prática, né? 2 exemplos. Antes da gente começar a gravação aqui, eu estava conversando com um dos meus sócios, aí ele estava falando assim, olha, você que é o gestor da área, cara, o que você achar que deve ser feito, diferente do que eu estou te falando, pode fazer. A minha frase para ele foi o seguinte, cara, eu estou tentando... Estou tentando fazer diferente já tem mais de 6 meses. Só que assim, o roleplay, o playbook, tudo dá resultado. Falei, enquanto o número não me falar diferente, eu vou fazer o que você planejou. Por quê? Porque nós fizemos roleplay. Nós treinamos, então aquilo virou verdade para mim. Então antes o que era um playbook estava lá, agora tá verdade dentro de mim. Porque eu pus para testar e vi que funciona. Então cara, se eu coloquei e vi que funciona uma coisa que vocês planejaram, só se o número mudar. Enquanto isso é verdade. O seu vendedor precisa acreditar da mesma forma. Que não é só, gente, vamos fazer uma coisa aqui que a gente pensou e dá certo. Sem um roleplay, talvez ele ache que isso sempre é uma coisa da tua cabeça e não virou para a vida dele. Mas enquanto ele não viver tacitamente aquilo, enquanto ele não sentir na pele dele, ele não vai acreditar. Mas no momento em que ele sentir a verdade que era sua, vira dele também. Esse é um primeiro ponto. E uma das coisas que a gente fala quando vai contratar uma palestra, por exemplo, eu sempre pergunto para o gestor, tá, que indicador que você quer tirar dessa palestra? E aí, normalmente eu dou um bug na cabeça do pessoal que está falando isso. Mas por quê? Tá bom, vamos lá. Se você está me treinando para a objeção de vendas, qual era a sua taxa de conversão e que você imagina que essa taxa de conversão vai ser diferente? Sim. A gente acabou de ter uma aula de ROI, certo? Com o Leandro Munhoz, um abraço, Leandro Munhoz, o Papo de Vendedor. Ele ensinou para a gente como que demonstra ROI. Né? Então eu preciso demonstrar das minhas palestras que o dinheiro que você vai investir em mim vai se retornar para a empresa. De que maneira? Eu tenho que ter um indicador. Através do indicador que a gente consegue mostrar qual é o indicador que você vai mover e que eu posso te falar que é a minha palestra barato. Então você, quando for contratar alguém, também entenda. Olha, eu estou contratando você para que você me ajude neste ponto. Aqui, então vamos é esse ponteiro que eu quero mover. É esse indicador que eu quero mover. Não é só contratar por contratar. Por quê? Porque tem muita empresa que contrata, que faz uma convenção de vendas. Aí você imagina a convenção de vendas, bexiga, pompom, coisas coloridas e o pessoal alegre bebendo no final do evento. Né? Aí vai o pessoal lá, não, porque eu vou lá pra matriz e tal, porque lá tem um pessoal bacana, a gente vai sair, vamos encher a cara e tal. A convenção de vendas não é para isso. Tudo isso pode acontecer, é lícito e tá tudo certo. Mas a convenção de vendas tem que ser pensada dentro da sala. É o que vai acontecer dentro da sala. As vivências fora de sala também são fundamentais, mas que elas estejam conectadas com a convivência, com a troca. Então isso tem que ser pensado. É por isso que ele está falando do tempo. Sem o tempo, você vai fazer um negócio muito nas coxas, coloca todo mundo dentro da sala ali, aí você vai falar assim, vamos fazer uma dinâmica. Todo mundo pega os seus post-its e não tem post-it. E cadê o flip chart? E aí não tem flip chart, não tem caneta. E aí isto, o que era para ser uma experiência positiva, vira uma grande experiência negativa. Então, manda lá algo. Tem uma questão que você já trouxe que é fundamental, né? Quais são os pontos positivos que eu quero abordar e quais são os pontos a melhorar que eu preciso abordar durante a minha convenção. Ficou muito claro quando você trouxe isso e super dentro. Segunda questão que a gente está trazendo aqui é conheça o teu público. Boa. Entendeu? Conheça o teu público. Porque, naturalmente, tem ambientes de vendas que são mais soltos pelo próprio mercado que a empresa está estabelecida, pelo próprio produto que se vende, cliente que se atende. Você já tem uma galera mais solta, uma galera mais dinâmica, uma galera mais ativa. Se o meu público de vendas não é uma galera mais fechada, por exemplo, a gente lida muito com as convenções de vendas da galera de tecnologia, Sim. certo? Cara, a galera de segurança da informação, por exemplo, naturalmente vai ser um pessoal mais técnico, mais fechado, de relacionamento diferente.
Então não adianta você ficar querendo botar a turma para estourar balão e dar abraço o dia inteiro todo mundo, que não dá, não faz parte. Entendeu? Então reconheça também o teu público, como o teu público age, como o teu público reage, como são os teus colaboradores, qual é o nível de relacionamento que eles já têm, para você não forçar a barra também em certas ações que podem ser feitas. Dali a pouco a gente vai falar assim sobre alguns tiros pela culatra, certo? Que acontecem em convenção. Que às vezes alguma coisa funciona muito bem na cabeça de um diretor, de uma diretora, de alguém de RH, mas não funciona efetivamente para aquele público. Então, olhar para o público que você vai atender, quais são as características dele, é fundamental para você decidir alguns conteúdos. Vamos pegar aqui no final, aí o ápice vai ser, a gente vai contratar uma escola de samba, o pessoal vai chegar aqui. Tá... Será que o pessoal gosta disso? Cara, às vezes um cinema seria muito mais produtivo. Então, o teu público tem que estar, né, tem que fazer parte daquilo. E aí a gente já trouxe essa discussão várias vezes, até pelo episódio das mães, isso ficou muito claro. Muitas vezes o ambiente de vendas ele é masculinizado. Só que boa parte do nosso time não é masculinizado. Então a gente tem que equilibrar isso. Dentro do meu público eu vou ter uma diversidade gigante. Então eu tenho que pensar em algo que seja, sim, dentro dos valores da nossa companhia, mas que também agrade um pouco mais esse público, para que ele se sinta à vontade. Tem que ser, e aí aqui vale muito um alerta. Ambientes de convenção, treinamentos precisam ser ambientes seguros. Isso, repita isso, por favor. Ambientes de convenção, treinamentos, precisam ser ambientes seguros. Seguros em que sentido? A gente não está falando de violência física, pelo amor de Deus, isso está fora de questão, tá? Fora. Mas a pessoa tem que ter a oportunidade de falar sem ser rechaçada, sem ser discriminada. Ela tem que ter essa possibilidade de falar. Então, não adianta nada eu fazer uma convenção de vendas chique, maravilhosa, sendo que a pessoa que levanta a boca para falar alguma coisa errada, o chefe já vai chegar logo no corredor e falar, mas que merda que você falou. Ou na semana seguinte vai começar a sofrer diversas retaliações por conta do que falou na convenção, por conta de uma determinada situação. Isso é um ambiente seguro que precisa ter. Porque aí também a gente está olhando para qual aquela convenção que é só pro forma, só para fala, ouve e não tem nada, e a convenção que efetivamente traz as pessoas para uma mudança corporativa, para uma ação corporativa. Tem que ser participativa. Se tem que ser participativa, você está certíssimo, tem que ter ambiente seguro. Vou trazer uma anedota aqui que eu sei, certo? Tava demorando. As minhas anedotas. Quando você vai lá no buffet infantil, né, tem aquela brincadeira que fica uns jacarezinhos. Já viu? Ele fica com a cabecinha abaixada assim, ó. Aí quando ele levanta a cabeça, você tem que fazer o quê? Dar um tapa, uma martelada na cabeça do jacarezinho. É um brinquedo, não é? Mas muitas vezes a tua empresa está exatamente assim. Aquele que levanta a cabeça, você dá logo uma martelada. Na convenção de vendas é um momento certo. Tá todo mundo ali, cabecinha baixa. Um que levanta, o primeiro que toma a martelada, você não vai ter verdade de mais ninguém. Então entenda, tem que ser um ambiente seguro para que você não tire a verdade do teu processo. É isso. Se você vai trazer a galera para falar, tem que deixar elas falarem. Sem reservas nesse momento. Para que você possa extrair verdade. Porque senão, se bater a cabeça, todos os demais vão ficar caladinhos. É isso aí. Tem convenção de vendas que é formada e parte dela é para trazer notícias que não são muito confortáveis. Legal? A gente está vivendo um momento denso do mercado, intenso, as empresas estão buscando retomar ou se reposicionar comercialmente em diversas frentes. E às vezes você precisa chegar na tua convenção e falar coisas que não são muito confortáveis. Luiz, é certo a gente fazer uma convenção de vendas para virar uma porradaria e virar aqueles momentos de críticas abertas ao colaborador? É certo fazer isso, Luiz? Cara, eu vi uma notícia outro dia que tem umas empresas que estão colocando ringue para as pessoas resolverem os seus problemas, né? Ah, não? Ringue. Cara, pôr uma convenção de vendas para esse tipo, cara, é melhor pôr um ringue para o pessoal se matar, porque vai acontecer uma treta. Exatamente. Aí vem a habilidade, que aí você precisa falar com a gente. Vem uma habilidade naquele que está conduzindo e ministrando. E eu já tive a oportunidade, Hugo, de assim, vamos falar sobre quais assuntos? Na hora do planejamento, que toda a convenção precisa ser planejada, tá? Na hora do planejamento olha, quem estará lá? Time de vendas. Pô, legal. Acho que o pessoal de marketing também. Opa, estaremos juntos, legal. Aí vamos detalhar o tema que a gente vai falar. Ó, esse tema aqui, os dois vão brigar. Então, eu já percebi, no momento que eu estava ministrando, eu puxei uma pergunta
E um falou assim, mas também o pessoal de lá... Aí eu já chamei e falei, ó, esse assunto aqui, se a gente abordar, inflamou. Já era, você vai perder o time. A galera vai começar a entrar numa discussão e não vai ser produtiva. Legal, vamos adaptar. Vamos passar por uma outra discussão, vamos sair fora. Então tem que ter habilidade de quem está conduzindo esse treinamento para que isso não vire uma briga, para que não vire uma discussão sem tamanho. E aí, como que a gente faz isso? Primeiro, pensando quais são os temas que eu vou abordar, quem é o público que estará lá e como que vai ser feita essa dinâmica. Porque, às vezes, essa discussão ela é necessária para eu mudar algum padrão. É isso aí. Como que a gente faz isso? Pequenos times, coloca ali um time heterogêneo. Vou ter o time de marketing, com o time de vendas, com o pessoal do PCP, né? Dá pau, a gente sabe. O cara de vendas vendeu, o pessoal do PCP tá tentando trazer aquele negócio da China no tempo que você vendeu, e o pessoal de marketing falando, pode vir, tem mais, porque a gente tem uma produção ilimitada. Eu tô falando mentira? Não tô falando mentira, eu já vivi isso, cara. Não é, Hugo? É isso aí. Então, põe todo mundo na mesma mesa. E a gente traz um problema que una essas pessoas. É isso aí. Grande lance de você fazer isso vamos pensar o seguinte, tá? Estratégia de O Príncipe de Maquiavel, segunda vez que estou citando ele aqui nessa nossa temporada. Quando você tem um problema em comum, mesmo aqueles que eram inimigos se tornam amigos. Quando você tem um problema em comum, mesmo aqueles que estavam brigando, eles vão lutar contra aquele problema. Então traga um problema que seja unificante, que vá unificar essas pessoas, e não que vá dividir. Isso aí. E aí sim, você tem uma discussão muito rica. Mas isso é a habilidade de quem está fazendo. Você tem que falar com o Hugo, tem que falar comigo. Aí a gente vai te ajudar nesse ponto. Não Exatamente. Remédios amargos também podem ser dados, né? Desde que você dê o contexto. Acontece muito isso e tivemos aí, eu trazer até, né, em convenções juntos, né? Sim. E da diretoria fala assim, temos alguns abacaxis para descascar. Fala, beleza, dá aqui que a gente vai dar um rito nesses abacaxis, preparar as pessoas para descascar esse abacaxi e vai ser doce depois todo mundo comer um pedacinho do abacaxi, né? Vamos entregar um coquetel lindo para você dentro do abacaxi, aquele bonitinho, olha que bacana. Então, assim, remédios amargos também podem ser dados. Notícias ruins, quando elas precisam ser dadas, é uma questão de liturgia para você fazer isso, de como você vai dar essa notícia ruim, como você vai empacotar, e você trouxe muito bem, como você vai, numa dinâmica, por exemplo, conduzir as pessoas a compreender uma conclusão, conduzir as pessoas a realizar uma conclusão, né? Engajar o time na direção de uma solução. Sim. Isso é uma coisa necessária de ser feita. Porque fica chato demais quando uma convenção de vendas vira só um momento de bronca, de cobrança. Nem sempre diretoras e diretores conseguem comunicar de forma branda o que precisa ser feito. Às vezes eles são as portas para falar. E aí você põe ele no finalzinho. Não, quem vai fechar? Nosso diretor comercial irá fechar a nossa convenção. Aí ele começa falando assim, gente, olha, não sei como é que tá, mas esse resultado foi ruim, tá uma bosta. Então termina assim, agora que vocês viram todos esses assuntos, eu espero que o resultado, agora no próximo trimestre, já seja um resultado muito melhor, porque agora vocês têm condição para vocês. Acabou com todo o trabalho. Sai todo mundo com cara de enterro. A convenção, volta todo mundo com cara de né? Então, vamos lá. O timing nessa construção precisa ser pensado. E é importante que você lembra da técnica do sanduíche? Famosa técnica do sanduíche, questionada, enfim, mas eu vou trazer só para você ter uma noção. Então, eu começo uma convenção unificando as pessoas. É um quebra-gelo, você pode chamar de outro jeito, mas sim, começamos aqui unificando, aquecendo um pouco as coisas, aí a gente vai para uma parte um pouco mais densa e no final eu deixo ali um final com uma mensagem que seja um pouco mais inspiradora, positiva, não necessariamente só motivacional, mas que eu possa fazer com que aquela pessoa, de forma alegre, absorva todo aquilo, conteúdo mesmo que foi ruim. Então eu preciso pensar no time, porque eu não posso necessariamente deixar só a porrada pro final e mandar a pessoa embora. Mas ela pode estar no meio. Sim. E tá tudo bem. Pode ter uma contextualização antes de uma palestra, de uma vivência, para depois trazer empacotado aquele assunto difícil e as pessoas estarem mais preparadas para debater sobre eles, né? Exato. E o tema, e às vezes, vamos pensar o seguinte, não pode ter quebra também, né? Gente, o pessoal de marketing trouxe aqui a nossa nova identidade visual. Que legal, agora mudou a cor. Ótimo, que bacana. Agora vamos falar de vendas. Pessoal, tá uma merda, isso é um desastre. Quebrou. Então o nosso cérebro, ele funciona com uma espiral
progressivo de crescimento. Então, assim, quando você vai colocando, encaixando os assuntos progressivamente, o nosso cérebro ele vai querendo consumir mais. Então, às vezes, o tema que é ruim, é difícil, você pode trazer um pouco antes, de uma maneira um pouco mais branda, e ir concatenando esse conhecimento para na hora que você falar, gente, tá ruim, você já foi trabalhando isso aos poucos. Então, normalmente eu trabalho isso até em reunião de vendas. Quando eu tenho que dar uma notícia ruim, tem dias que eu falo, gente, ruim, ponto. É isso. O papo hoje é aqui. Tem dias que eu trago um assunto e eu faço um preâmbulo para eles entenderem que, olha, está ruim. Gente, olha. E quando chega, fala, é verdade. Eles também têm essa consciência. Por quê? Quando você vai construir uma convenção, por exemplo, você precisa pensar na linearidade desse conhecimento. Essa quebra assusta as pessoas. Muitas vezes você vai dar uma notícia ruim, no final da convenção o cara já está no WhatsApp com um concorrente e fala assim, bichão, como é que estão as vagas aí? Por quê? Não sei não, acho que vai rolar um corte aqui, vai rolar um facão, porque o pessoal sai com medo. Então você tem que saber como você vai conduzir para que o dinheiro que você vai colocar numa convenção seja efetivamente positivo e gere ROI para o teu negócio e não saia o pessoal de lá falando mal e não aplicando aquilo. Então tem que pensar nessa linearidade do contexto. Vamos fazendo então alguns checkpoints do que a gente está falando aqui sobre convenção de vendas. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Primeiro a gente falou o seguinte, processo. Entenda o seu processo de vendas, legal, e entenda os principais pontos onde você precisa melhorar. E aí então trazer para dentro da convenção atividades, palestras, workshops que ajudem as pessoas a melhorar aquilo que já está posto, certo? Sim. Bacana. Segunda questão, a gente falou, conheça seu público. Legal? Porque as atividades, o nível de interação, o nível de dinâmica, vai se dar, o nível de animação e energia vai se dar muito você também conhecendo o seu público. Se você leva esse nível de interação para um lugar muito distante, muito diferente do que o seu público já é, você vai ter uma exigência de movimentação ali muito grande. Então, assim, entenda mais ou menos o que agrada o teu público, certo? Aos teus colaboradores e se prepare para isso. Terceiro, a gente falou assim, se vai ter puxada de orelha, né? Prepare esse momento. Certo? Que seja um momento sério, que seja um momento prudente, que seja um momento de boa comunicação, mas que as notícias não tão boas sejam inseridas de uma forma a não quebrar o clima do evento como um todo. Sim. Certo? A gente falou dessas três grandes coisas aqui. Até aqui é mais ou menos por aqui que a gente está caminhando, certo? Sim. Beleza. E a motivação, Luiz? E o momento motivacional da convenção? Como é que fica? Porque eu queria trazer uma palestra motivacional para o meu time aqui. E aí você tá sentado lá, daqui a pouco começa um trenzinho. O pessoal começa a cantar uma música, um põe a mão nas costas do outro, começa a fazer um trenzinho. E aí olhando falando, vamos? E eu lá quero ir em trenzinho? Meu Deus do céu, eu não quero começar a dançar no meio da sala. Mas é necessário. Mas eu morro de vergonha, eu tenho um problema com ansiedade, gente. Eu não quero fazer isso, não. Não tô falando de mim, mas tô falando de possivelmente alguém que tá no teu time. Será que esse é o momento? Qual é o resultado positivo que isso vai causar no negócio? Luiz, não precisa ter? Também não dá pra ser chatão, né? Não dá pra ser, né? Puxa, tem que ter mas o motivacional, só por motivacional, ele é uma biribinha no meio dessa festa junina toda. Uma biribitum. Acabou. Ou seja, qual é a expectativa de emoção, já que você está fazendo uma coisa motivacional? Qual é a expectativa de emoção que você quer? As emoções que ditam o motivacional. E não é necessariamente o oba-oba, a festa, a música. É isso. Não é só isso. E você trouxe muito bem, Luiz, porque muitas vezes a gente vê algumas ações em convenções, seja de vendas e convenções gerais da empresa e tudo mais, que elas são extremamente motivacionais, elas são unicamente montadas para esse choque motivacional e que sai um tiro pela culatra. Porque terminou aquele momento e se é o happy hour depois, ou se é o almoço depois, ou se é a finalização do evento depois, o WhatsApp ele come solto na galera, fala assim, olha lá, tá vendo, ó? Entendeu? Estão deram bronca antes, agora estão querendo falar que tá tudo bem, somente... Então, há de se tomar um grande cuidado sobre esses momentos motivacionais por conta disso. Eles têm que, como você trouxe muito bem, são necessários de acontecer, mas tem que estar dentro de um contexto. Como a gente trouxe, né, o contexto de limitação do público, de
perfil e cultura da empresa e da mensagem que se deve passar. E aí, sobre mensagem que se deve passar, eu lembro de uma questão aqui. Uma vez, uma grande amiga, então a gente precisa, inclusive, trazer ela para cá para a gente fazer um podcast com ela. Ela trouxe uma seguinte questão. Um empresário chegou para conversar com ela sobre uma palestra que ela queria fazer, uma dinâmica, uma palestra com dinâmica, e ela falou, legal, a palestra dinâmica e o debriefing depois. O que é debriefing? Debriefing é aquele momento depois da dinâmica, onde você vai debater com as pessoas, para as pessoas trazerem suas percepções, você esclarecer as grandes dúvidas e, principalmente, conduzir todo mundo mais ou menos à mesma conclusão. Esse é o debriefing. E ele falou assim, não, eu quero uma coisa que seja tão real para todo mundo que não precise de debriefing. Ah, Tigrão, esse é é a melhor forma de você fazer uma dinâmica, deixar as pontas soltas, e aí cada um vai entender aquele momento, aquela mensagem ou aquela puxada de orelha do jeito que quiser. É como se você fosse almoçar, mastigasse e não engolisse, né? Você entendeu? Então, assim, a gente falou da dinâmica de tudo isso, mas é necessário que depois dessas atividades existe esse tempo do time. E aí, o que nós entendemos disso tudo e o que nós vamos levar para o dia seguinte, para a semana seguinte, o que nós vamos levar para a nossa vida a partir desse debate que a gente fez, a partir dessa dinâmica que a gente fez, a partir desse treinamento que a gente recebeu. Porque tem uma frase que você gosta, e eu sou fã dela, que é assim, comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que você entende. Então, se eu não tenho feedback do que você entendeu daquela atividade... eu não vou saber. Você não vai saber. E não sabendo, a tua interpretação pode ser diferente daquela que eu gostaria que você tivesse. Se eu não tenho tempo de ajustar isso, aí o WhatsApp dos grupos paralelos da empresa come solto com, você viu que ridículo? Porra, eu tava aqui até imaginando já. Chicote vai estar lá na segunda-feira, mas os caras estão aqui estourando o balão agora. Não, cara, você tem que abraçar as pessoas e conduzir essa conclusão, né, Luiz? Eu já tô daqui até imaginando os grupos lá, a foto do chefe com um chapéuzinho de festa e assoprando um balão, e fizeram uma figurinha e colocaram você no coisa. Vai lá, ó o cara, olha lá. Aí tem outro ponto. Não adianta eu fazer uma convenção de vendas e aí eu abordar todas as coisas boas que a gente tem feito e as nossas vendas e tudo mais, não sei o quê, e o pessoal reclamando que a comissão não caiu. Boa. Mas tá lá, isso aqui, mas e aí? Vai aumentar o negócio ou não? Então, eu posso fazer convenção? Claro que posso, mas alguns assuntos você precisa perceber o que o time está falando. E que seja trazer o assunto aqui, que seja às vezes nesse momento mais difícil falar assim, gente, este tema não é o tema que eu vou tratar aqui. Então a expectativa sobre isso, ok? Vamos deixar bem alinhado o que a gente vai tratar aqui? Porque às vezes você está lá falando, poxa, nós vendemos e o cara falando assim, poxa, mas o meu prêmio que você prometeu que ia ser hoje. E outra, dependendo do timing do mês, do ano, fechou bimestre, fechou trimestre, fechou quarter, né? Empresas grandes sabem muito bem isso. Fechou quarter, o que a gente tem? Bônus. E aí? Vai ser anunciado, então? Vai uma convenção de vendas, o que a gente espera, né? O resultado do bônus. Vamos receber, não vamos receber? Não adianta você fazer a convenção e isso não estar alinhado com a agenda geral também de recebimento, de bônus. Isso tem que estar alinhado a essas coisas. Eu tenho que pensar no momento do ano, por exemplo, para anunciar um indicador, ou pelo menos como ele está. Porque pode ser que a convenção venha no momento que o bônus vai ser depois. Mas pelo menos comece a dar direção. Dar um olhar para onde vocês querem que o mercado vá. Isso, gostei. E um comentário que você fez agora traz para uma outra questão também aqui. Em que momento do ano fazer a convenção de vendas? Né? Em que momento do ano fazer a convenção de vendas? Eu tenho orientado empresas da seguinte forma. Fora de meses de férias. Sim. Porque apesar de parecer, não, mas são meses com menor movimentação comercial. Pois é, mas você tem 30% das pessoas em férias, você não vai trazer gente de férias para participar da convenção. Então, a gente sabe, isso é um drama até para a gente que é palestrante, que está em convenção, porque mês de janeiro, por exemplo, às vezes é um mês complicado. Então, assim, ajustar essa questão das férias e tirar também do momento de grande movimento comercial.
Porque senão o cara tá 2, 3 dias, ou um dia que seja, parado numa sala, numa convenção de vendas, pensando na proposta que ele tem que fechar ali fora. Sim, às vezes o cliente com urgência, você acha que ele vai dar atenção? Não vai. Então, assim, início de mês é melhor do que final de mês, início de trimestre é melhor do que final de trimestre, né? Momentos assim, fora... E até essa questão de férias tem uma coisa muito interessante. Agora, em 2025, eu fiz atividades bem contundentes no final de janeiro. Uhum. Por que o pessoal... Não, tem muita gente na nossa operação que tira férias entre segunda quinzena de dezembro e primeira quinzena de janeiro. Então, fiz convenções no final de janeiro. O ano ainda não pegou fogo. Sim. Legal, a galera tá voltando animada das suas férias. Um excelente momento para alinhar o planejamento que já foi discutido no ano anterior. Legal, de renovar as forças da galera e botar todo mundo para agitar logo a partir do início de fevereiro. Então são momentos que são interessantes. Um outro momento, por exemplo, que é antes do... Hugo, último trimestre do ano é muito movimentado. Faz em setembro, então. Exato. Faz início de outubro. Sim. Né? Que é aquele... Vamos partir para o arranque para o final do ano. Beleza, faz ali num momento que a galera tá energizada, tá movimentado, tem um trimestre ali que tá finalizando, começando, finalizando, e todo mundo vai pegar aquelas novas ações, aquelas novas possibilidades, aqueles novos pensamentos para fazer o arranque final do ano. Então é muito importante quando a gente fala de data, colocar esse tipo de coisa. E conhecendo o público, por exemplo, eu falei de não em férias, né? Mas agora eu me lembrei que tem uma empresa que eu fiz palestra para eles na convenção geral deles, que eles têm muita gente jovem trabalhando. Uhum. Muita gente jovem ainda em faculdade, MBA e tudo mais. Então, ele, ao contrário, eles esse era o momento certo. Julho foi um momento certo para eles, porque era um momento que todo mundo estava em férias e eles conseguiram pegar uma sexta e um sábado da turma, entendeu? Foi uma quinta e uma sexta. Uma quinta e uma sexta que a galera não tinha que sair correndo. Quem viaja ia perder quem é de outro lugar perderia a aula, e a galera não precisava, tipo, preciso terminar daqui da convenção 5h30 para dar tempo de chegar na faculdade. Então, percebe? Conhecer o público é necessário para esse momento. Né? Mas esses períodos de férias são ótimos para você planejar a sua convenção. Para você planejar a convenção, sim. Então esse é o momento que você deve nos chamar para fazer cotação, para fazer o planejamento juntos, porque aí você tem tempo de planejar. Faz muito sentido, Luiz. Planeja, porque a execução disso vai acontecer em agosto, setembro, outubro, mas final, a gente tá falando metade do ano, né? Então imagina o seguinte, quando você tá vendo um jogo de basquete, o cara tem ali segundos, ele faz, opa, pausa, vamos ajustar a rota aqui, não é? Este período de ano é o momento que você vai ajustar a tua rota. Cara, a gente pensou em dezembro, novembro, fizemos o planejamento, fizemos todo o nosso detalhamento aqui, cara, não tá no ritmo. Vamos ajustar. Então é o momento também de você parar e ajustar o time de novo para um próximo sprint ainda este ano. Porque muitas vezes você tem ainda 2 quarters que você precisa fazer este ano para recuperar resultado do começo, ou pelo menos mudar a tua métrica que você estava considerando. Então é isso. Use esse período para planejar a sua convenção. Sim. Rito e dinâmica de convenção também é muito importante. Que, por exemplo, Hugo, e 2 situações. Eu fiz uma vez uma convenção de vendas de uma galera de agronegócio. Legal? Eles começavam às 7 horas da manhã. Opa! 7h30 da manhã com café ali. Antes das 8 horas da manhã, já estava todo mundo na sala para ali a abertura do diretor e para as primeiras palestras, as primeiras ações. Porque os caras estão acostumados, às 6h30 da manhã, tá acompanhando o cara lá fazendo aplicação de semente, entendeu? É o timing totalmente diferente. Assim, a galera tá acostumada, a galera é muito matutina, legal? Tecnologia. Cara, a palestra que pega mesmo é a partir das 10 horas da manhã. Antes disso o pessoal tá... Entendeu? Porque a galera tem outro time, então também entender isso. A gente tem uma questão, até nos trabalhos que a gente faz, né, Luiz? É assim, agora sim eu queria mandar um beijo pra turma... Vitão, abre a geral aqui, pra mandar um beijo pra turma da Lumiar. Um beijo. Né? Tivemos aí no ano passado nós 2 ministrando palestra pra chegando eles. De novo, próximo ano, esperamos vocês aqui. Não é? E foi, agora vou voltar para mim. Então, e foi um barato estar ali com eles, porque eu percebi o quanto eles graduaram coisas do tipo. Começar num bom horário. Sim.
Não ter atividades muito longas. Então tem intervalos nas atividades para a galera tomar um café, ter um almoço com tempos correto, entendeu? Então, porque a gente sabe... E por que as aulas nas escolas são de 50 em 50 minutos? Porque é justamente a curva de aceleração do cérebro e cansaço depois. Então a gente sabe quando você faz uma atividade... Por exemplo, vamos fazer uma atividade de 1h30. Não vai rolar. Ou tem que ser workshop com dinâmica junto. Então rola 1h30, quando você faz uma introdução de 20 minutos, separa a galera em grupo, eles vão debater, não sei o que lá e tal. Vão fazer, e a gente usa muito, né, ferramenta online, eles vão responder online o negócio, vai aparecer, e um vai dar uma opinião, o outro vai dar uma opinião, aí a gente faz mais 20 minutos de conteúdo, depois junta a galera de novo. Então, assim, se é 1h30, você tem que trazer essa dinâmica para a turma e tornar a atividade separada o suficiente, com momentos de conteúdo, momentos de explanação, com momentos de dinâmica, com intervalos, para todo mundo chegar no final do dia com aquela sensação boa. Você fala assim, nossa, o tempo passou super rápido, nem vi o tempo passar. Exato. Se você ouve do teu público, dos seus vendedores, turma de marketing que participa da sua convenção, isso, nossa, nem parece que foi todo um dia inteiro, beleza. Ótimo. Você fez um roteiro de atividade que foi importante para aquela convenção, né, Luiz? É isso, cara. É muito legal quando você pensa nesse time. E quando você coloca o pessoal para trabalhar, aí, de novo, a habilidade de quem está conduzindo é trazer de novo, de volta. Porque senão o pessoal começa, a gente chama de garrar na conversa. Isso. E garra na conversa ali, aí o negócio que era 1 hora e pouco, aí começa a atrasar tudo. Então é sempre importante, quando você vai fazer uma organização, às vezes não é só na habilidade de quem está conduzindo também, mas quem está produzindo essa convenção, ter o cronograma correto, os timings ajustados, dando as pausas corretas e dando às vezes insight, ou lembrando, pessoal, 5 minutos, 10 minutos. Isso é importante. Isso aí. Até para gerar um pouquinho de pressão. Isso, a gente até usa isso como técnica, né? Olha, vamos pôr uma pressão para a galera fazer no tempo, para ver como é que elas lidam com a ansiedade, com liderança, tudo isso nesse timing é importante. Então, sim, pense bem no cronograma, deixe ele bem detalhado para que você possa ter controle. Senão, quantas vezes a gente já viu o cara que era das 10 horas, ele vai só 11h30. Nossa. O pessoal o almoço que era meio-dia vai às 2 da tarde, o pessoal depois da 1 já tá nervoso que não comeu, aí pronto, a experiência fica ruim. É isso aí. Passa rápido. Meu Deus! É que a gente tem aqui no monitor aqui em cima, olha lá, eu tô olhando aqui pra você em cima, a gente tem um monitor com tempo. Passou rápido. Eu achei que ia ser 30 minutos. Então assim, pode deixar aqui na geral aberta, viu? Olha só, então resumindo coisas, convenção de vendas é assuntos principais positivos, assuntos principais que precisam ser duros, que precisam ser tratados. Conheça o teu público, saiba o que eles gostam, o que eles não gostam, o que vai aderir, o que não vai aderir a esse público, certo? Ao que você precisa fazer, legal? Tome cuidado com os movimentos tensos, eles têm que ser colocados dentro de um contexto para não virar puxação de orelha o tempo inteiro, certo, Luiz? Certo. Falamos aqui também sobre motivacional. É legal, mas tem que ter o contexto do motivacional. Tem que estar dentro de uma estrutura e ter debriefing, ter discussão sobre aquilo depois. Práticas, né? Falamos sobre o ritual geral, né? Cronograma, sobre roteiro das atividades e tudo mais. E para isso, né, Luiz? E um ponto importantíssimo, cara. As convenções, as palestras e os treinamentos, eles servem para que nós falemos pro teu time coisas que às vezes vocês não podem falar. Exatamente. A gente pode falar certas coisas. Então, né? muitas vezes eles contratam a gente para falar coisas que eles precisam falar pro time. Você pode nos contratar nesse sentido? Exatamente. Eu preciso falar alguns temas que não é que são polêmicos, mas, puxa, eu preciso dar uma, né... E sim, a gente é contratado para fazer isso, para falar pro teu time coisas que às vezes vocês falam, eles não escutam. Mas quando a gente fala e pratica, eles vão escutar. Então usa a gente também, nesse bom sentido, como uma ferramenta de comunicação para o teu time.
É isso. Então, o grande convite aqui tá pensando em convenção de vendas? Vai lá no Que Não Fazer em Vendas, no Instagram, vai lá no inbox, chama a gente, vai lá no link da bio, né? Tem os nossos contatos, chama a gente para pensar também, para gestar esse evento junto com vocês. A gente tem bastante experiência e temos nossa rede de produtores, inclusive, de pessoas que podem auxiliar você. Não tem o braço para fazer convenção de vendas. A gente consegue te ajudar nisso também, né, Luiz? Perfeito. Passou rápido. Eu espero que você também tenha gostado desse conteúdo, que você esteja planejando a sua convenção, a sua palestra, o seu treinamento, para que a gente possa estar junto com você. E aí, quem sabe, nós dois aí dentro da tua empresa, falando pro teu time, vai ser um barato. É isso aí. Olha só, esse foi o Que Não Fazer em Vendas, especial sobre convenção de vendas, tá? Venha, siga o Que Não Fazer em Vendas no Instagram, siga a gente nas redes sociais também, olhe pelos conteúdos, assista, mostre para o teu time interno esse podcast e vai conversar com vocês, vai ser um grande barato. É isso, segue a gente lá, estamos com os nossos recortes no Instagram, esperando você, e o algoritmo tem mudado bastante, tem favorecido, então quero agradecer você que tem interagido com a gente também. É isso aí. Valeu, gente, até semana Obrigado. que vem com mais um Que Não Fazer em Vendas. Valeu demais. Um abraço, até mais.